Bom dia, pessoal. Vamos entrando para a live. Hoje a gente vai falar sobre Felt Sense. Minha convidada é a Dani Poleto. Tudo bem? Já vou virar a câmera. Tô colocando aqui uma paisagem bem bonita para vocês. Vamos lá, né? Pera aí, deixa eu virar essa câmera. Bom dia. Tava melhor do outro jeito, né? Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre Felt Sense. A gente tem uma convidada que é a Dani Poleto. Oi, Ju. A Dani Poleto é uma das mentoradas minha. Olha ela aqui já. Oi, Gláucia. Vou te chamar, Dani. Dani, vamos lá aqui. Convidar. Já chamei, Dani. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom, Ana? Que, Tudo pai... bem. que paisagem linda, hein? Você viu? Nossa! Aliás, assim, uma das coisas boas da pandemia foi a possibilidade da gente trabalhar online, né? Uhum. E Tu dá para tá? trabalhar de qualquer lugar. É Deixa eu verdade. deixa eu apresentar as pessoas para você. Tá. A Dani, ela está falando de Florianópolis. Ela trabalha com Pilates, Gyrotonic e também com fáscia. Ela tem feito um trabalho super legal de informar os clientes dela sobre o que é fáscia, como trabalhar a fáscia. Ela tem dado vários workshops em Floripa com o tema fáscia. E em breve ela vai dar um workshop lá também sobre o tema saúde da mulher e fáscia. Essa Ana me E, mata. Já e tá hoje ela está botando. e hoje ela está aqui pelo seguinte, a Dani, ela fez um post recente sobre Felt Sense, que foi um tema que a gente trabalhou na mentoria. A Dani, ela faz parte da mentoria, Viver de Estudo. E ela fez um post, um vídeo muito legal, descrevendo de uma forma muito didática o que é Felt Sense, né? E como isso pode ser trabalhado. E aí isso me despertou a vontade de convidá-la aqui para que ela possa esclarecer para vocês também o que é o Felt Sense, como ele pode ser abordado nas nossas aulas, tá bom? Então, Dani, seja muito bem-vinda. Estou Obrigada, muito Ana. feliz, Também, tô muito feliz. É muito a minha feliz de ter primeira você live, aqui. né, Ana? É, eu sei. A Dani escreveu para mim assim, gente, estou um pouquinho nervosa. Eu falei, não, é super normal. É É. normal mesmo, Dani. E daí eu Bom, pensei uma coisa, né? Eu disse assim, não, eu vou falar com a Ana como eu sempre falo. Porque exato. como a gente vai falar sobre o Felt Sense, Ana, desde a primeira vez que eu te conheci no curso aqui no estúdio, eu tenho isso com você. Eu acho que quando a gente está assim conversando, vai saindo, vai surgindo, eu me sinto muito à vontade. Eu, eu sinto no meu corpo o trabalho, eu consigo sintetizar tudo que você explica na teoria, que eu amo, e eu passo para o meu corpo com uma facilidade. Então, você é uma pessoa, para mim, que eu tenho essa sensação de, de me comunicar com você internamente. Então, eu Ai, que pensei, eu legal. vou deixar fluir, porque se eu Deixa ficar rolar. nervosa, não vai sair nada, né? Exatamente. Não, e olha só, gente, a Dani, através dessa fala, ela já falou várias coisas que pontuam o que é o Felt Sense. Mas eu vou começar com uma pergunta para Dani. Dani, o que é o Felt Sense para você? Então, na nossa mentoria, eu fiquei pensando, né, o que é o Felt Sense? E aí é uma tendência, né? A Ana explicou que agora está sendo muito usado, que vem como substituir com outro nome, com outro olhar, a interocepção. Mas então eu, por exemplo, já trabalho com isso há muito tempo com os meus alunos. É fazer com que o aluno sinta.
Então, o Felt Sense, você tem que reconhecer o seu corpo, qual é a sensação que ele tem quando o professor vai perguntar, por exemplo, como você está se sentindo depois de um certo movimento. Tem gente que não sente, tem gente que não tem uma sensação. E quando eu comecei a fazer o estudo da face, da biotensigridade, eu me vi como uma profissional que eu sei em mim, mas como eu vou chegar nele, no meu aluno? Para mim é Exatamente. fácil, mas como que eu vou chegar É. nele? E aí, conforme a gente foi, né, trabalhando, Ana, no primeiro momento eu me vi numa situação bem difícil, assim, como educar a pessoa a sentir. E eu acho que hoje os meus alunos já estão acostumados, porque cada um, né, cada aula a gente começa, a gente para, a gente respira, a gente sente, e eles já têm esse feedback. Mas eu vou falar uma coisa, como o Felt Send é você ter um reconhecimento do seu corpo, que não passa pelo conceito da nossa mente, a gente tem que tirar daqui e sentir aqui dentro. A gente tem que tirar várias coisas, né? Várias informações, elas têm que ser sentidas. E aí o aluno, ele vai tendo uma construção, ele vai criando um alicerce dessas informações que ele sente. E aí vai formando, né? Vai formando aquele conjunto de sensações e informações que ele vai aceitando. Conforme ele vai aceitando essas sensações, a gente vai se aprofundando. E eu acho que aí entra a parte da psicologia, de uma terapia que você está se auto-fazendo com o movimento, que eu acho isso lindo. Que no É. mundo de hoje, a gente está precisando muito desse olhar para dentro, né? Mas sair daqui um Exatamente. pouquinho e ir lá sentir o coração bater, sentir a pulsação, sentir abrir o peito, né? Eles falam várias coisas. E eu Não, tive muito um, legal. e eu tive um grande desafio semana passada comigo, que eu queria comentar. Uhum. Nós tivemos Covid lá em casa, meu marido, meu filho, e a gente ficou, nós, né, 10 dias em casa. E eu trabalhei com eles. Eu fiz esses movimentos e senti o corpo, usei a bolinha, usei várias coisas. Só que o meu marido é uma pessoa que corre, é uma pessoa que gosta de explosão. Ele nunca faz movimentos para dentro dele. Uhum. Só que ele é meu marido, não é um aluno. Tipo assim, eu tive uma reação com ele, como ele é meu marido, tipo assim, se não, tipo assim, eu coloquei a bolinha para ele respirar, sentir o diafragma. E eu perguntei, né? Um lado, o que você sentiu? Qual a tua sensação? Como eu faço com os alunos. Ele deu uma revirada de olho. Cara, eu fiquei possessa. Eu disse, eu não acredito. Tipo, para ele não sentiu nada. Então, eu tô acostumada com os meus alunos já que já estão nesse trabalho. Eu peguei uma pessoa que adora correr, que tá com uma hérnia de disco, que tava de Covid, e ele não queria entrar para dentro dele. E aí teve a nossa. Acho que a gente teve um curso no sábado, uma aula, e ele escutou e que ela falou: é um processo de aceitar. E ele olhou para mim: é um processo de aceitar. Mas entende, é uma coisa que eu com ele, eu não aceitei que ele não estava me ouvindo, ele não queria sentir o corpo. Foi um reflexo, assim. Então, a gente, como profissional, a gente tem que ir aos poucos mesmo. Não é fácil de entrar. Um aluno que chega à primeira aula, que gosta de musculação, que gosta de hipertrofia, que gosta de explosão. É um trabalho super ao contrário, né? Ele tá sempre para fora dele, ele não tá para dentro dele. É. Então ali eu disse, Nossa Senhora, ele veio na semana, a gente ia falar sobre o Felt Sense, que para mim era uma coisa bem natural, bem comum, e ele me deu esse start que eu É. queria Não, comentar com o pessoal.
Não, isso é muito comum, né? E ainda mais com esse tipo de perfil de pessoas. A pessoa realmente ela não está disponível para Não. sentir, ela nunca ter talvez experienciado essa experiência, essa oportunidade, nunca teve uma oportunidade de parar, primeiro de parar e segundo de interiorizar, né? Então é É, comum. E quando você fala que é um processo que a gente vai construindo, e esse processo a gente vai construindo com os nossos alunos, é assim mesmo, é como se a gente estivesse escrevendo num caderno novos vocabulários, novas sensações. Então, hoje, talvez uma sensação de alegria, amanhã, uma de bem-estar, hoje, talvez uma sensação de desconforto, uma raiva, irritação. Então, você vai construindo o seu vocabulário de sensações. E aos poucos, você vai conseguindo linkar com as suas emoções e até mesmo mais para frente, você sabe o que que você tem que fazer através do movimento para conseguir uma resposta. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar isso também, eu comecei aos poucos, primeiro me convidar a sentir, né, e explorar. E aí a gente vai construindo o tal do dicionário. E mais para frente, você começa a ver, olha, esse exercício aqui, ele é muito benéfico para mim, porque ele está me permitindo não ser somente flexível com o meu corpo aqui, mas ser flexível com o meu comportamento lá fora, bom, né? é, Ou um dia que você acorda meio, por algum motivo, chateada ou esquisita, e você fala, poxa, hoje eu preciso ressignificar essa sensação, porque eu vou dar uma aula daqui a pouco e eu quero estar bem. Então, você vai para o seu tapete, você faz os movimentos que vão te permitir esse tipo de benefício. Por exemplo, ontem eu fiz uma reunião e eu saí um pouco irritada dessa reunião. E aí eu sei o que eu tenho que fazer de movimento quando eu estou irritada para voltar ao meu voltar. estado normal. Então aí Uhum. você vai, faz e você reconhece que você consegue mudar um estado emocional para um outro através do movimento. E né, Dani, você que É, está tanto na mentoria como na comunidade Passe Expert, a gente teve uma aula sobre embriologia e a pois gente viu, né, na é. embriologia as forças centrípedas e centrífugas que nos formam e a importância dessa interiorização até mesmo para desenvolver o embrião. É verdade. E a partir essa autorregulação, né, Ana, que a gente vai fazendo, e da própria embriologia, quando o embrião está se formando, eu tive várias fichas que caíram. Não sei se eu estou no raciocínio correto, porque a gente até não trocou ideia. Mas assim, por exemplo, o enraizar do pé no chão, que vem ali, né, até na terceira semana do embrião, que está se formando, está formando a placenta. E eu tenho uma aluna até com linfedema, e ela comentou comigo que a mãe dela perdeu vários bebês antes dela. Então eu fiquei assim pensando, nossa, ela não consegue enraizar o pé, porque o pé dela é sempre inchado. E ela disse, eu tenho muita dificuldade, e ela já sentiu isso e sabe. E eu falei sobre essa parte da embriologia, como seria importante ela enraizar os pés. Que talvez ela perdeu alguma coisa, ou a mãe sentiu alguma coisa quando ela estava, né, dentro da barriga da mãe. Eu tô certa, Ana, Tá sobre certo. esse. Muito legal você ter citado isso, porque eu vou fazer um parênteses aí, usando um pouco dos conhecimentos da embriologia. A primeira força que acontece para o embrião se grudar na parede uterina, né, é a força de sucção. Existe uma força de sucção para poder segurar o embrião ali, para ele começar a se desenvolver, né? Uhum. Se há um histórico de muita perda, né, durante perdas de gravidez, ou seja, essa força de sucção, ela não foi uma força suficientemente boa para manter e segurar esse embrião por 9 meses, né? E aí a gente estuda, né, Dani, os 5 diafragmas.
É. E a gente estuda que nos Aham. 5 diafragmas, absolutamente em todos, existe essa força de sucção, né? Que dá a qualidade da função de cada estrutura. Diafragma, tenda do cerebelo, assoalho pélvico, todos trabalhando na força de sucção. E a gente também sabe que existe essa força de sucção na planta dos pés, que vai provocar o enraizamento, e nas palmas das Palmas das mãos. mãos. Então, veja você, a relação da planta do pé dessa sua cliente, com esse linfedema, com essa dificuldade de enraizar, e Uhum. voltando lá atrás para o histórico da mãe, essa força de sucção não tão boa, não tão presente. Então, quando a gente começa a estudar embriologia, a gente começa a entender esse processo e aí a gente entende qual é o exercício que a gente vai dar e por que que a gente está dando. Aliás, pessoal, eu tenho recebido várias pessoas me pedindo mais para falar sobre embriologia. E tem uma Eu tô, notícia muito. eu tô apaixonada por embriologia, porque eu acho que Ela, assim, eu não, nunca tinha estudado embriologia. E aí eu tô relacionando sempre com o que que a pessoa tem, qual é a dificuldade lá desde aquela época da embriologia tô conversando com eles sobre esse assunto. E essa menina com esse linfedema, ela é super jovem, eu acho que ela tá com 32 anos. E aí ela veio e nessa conversa falar todos esses sentimentos que a mãe passou, né? E que provavelmente hoje ela tem essa dificuldade por isso. é, Mas não, e assim, gente, por que que eu preciso saber assim, sobre embriologia? Porque a embriologia ela vai dar respaldo para a minha escolha de exercício hoje para o meu cliente, né? Ela vai dar fundamento para aquilo que eu estou fazendo, para que não seja uma coisa sem pé nem cabeça, entendeu? E outra coisa importante, eu estava falando que as pessoas estão me procurando muito para dar esse curso de embriologia. Eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Já anota aí na agenda. No dia 26 e no dia 27 de março, eu vou fazer uma imersão facial, aonde nós legal. vamos nos dedicar muito ao trabalho da embriologia e colocar isso em prática. A Ju Coelho, que está nos assistindo, fez uma aula maravilhosa sobre. Ela traduziu o que a gente viu na mentoria, na parte teórica, ela traduziu para o movimento na Ai, que quinta lindo. passada para a comunidade Faça Expert. Você também tem acesso, viu, Dani? Você pode Tenho. entrar na Uhum. plataforma e olhar. E eu, por acaso, fiz essa aula ontem. Então, esses aspectos são importantes, são relevantes para que a gente se atente, porque isso vai te diferenciar, isso vai diferenciar a tua prática da prática do seu vizinho, né? Nas suas aulas, Dani, como é que você tem explorado o FeltSense? Quais são os recursos que você usa durante a aula para poder explorar? Eu faço muito a pausa, Ana. A gente, primeiro eles chegam e vão sentir o corpo. Isso eu sempre fiz, né? Isso é uma coisa que não é nova para mim. Só que durante os exercícios, por exemplo, eu trabalho muito com extensão e flexão. Flexão e extensão, pendulações para os lados e para sentir o corpo no centro. Então, eu gosto muito desses exercícios para começar com o aluno mais equilibrado mentalmente e corporalmente. Eu uso muito esses movimentos pendulares, né? Para frente, para trás, para as laterais, para ele sentir o que está ao redor, o nosso universo, a nossa energia. E aí ele me dá sempre um feedback, o que ele está sentindo. A gente faz os movimentos. Eu tenho posso chamar não sei, é meu, eu acho, eu tenho um feeling que ali eu começo a ver como é que ele tá, se os dedos do pé não estão bem apoiados, se tem uma rotação de quadril, ou se está com tensão na cervical, e aí eu começo uma aula para aquele aluno, né? Porque eu trabalho personalizado. Então, eu sempre foco no que eu vejo no cliente e a abertura que ele está me dando também. Então, por exemplo, a gente fez na aula de embriologia, a gente trabalhou o coração, né?
Eu amei, porque a gente não pulsa para fora e para dentro, né? E a gente espirala, ele espirala. E esse movimento aqui eu amo demais. E a ver muito com a C3 e com a faringe. Para mim também caiu muitas fichas, né? Porque eu tenho muita gente de computador e a C3 sempre travada e aqui fechado. E eu posso abrir uma extensão, mas a extensão não nasce daqui do peito. Então, eu começo agora a falar para eles sobre o movimento espiralado. Eu mostro, porque eles estão entendendo muito visualmente também, o que é o movimento, né, espiralado e o que é o coração pulsando. O que são as vísceras pulsando. E aí eles vão sentindo mais o que seria isso. Porque antes eu falava, mas eu via que não entrava. Então, eu faço gesto, eu demonstro e eu vou fazendo eu vou formatando isso de pouquinho em pouquinho por aula, porque, claro, eles não conseguem, né? A extensão é um movimento muito difícil hoje para as pessoas, o espiralar, o pescoço não vai. Então, aos pouquinhos, eu vou formatando esse conceito no corpo deles. E eu conduzo muitos movimentos também com os olhares, né? Então, você vai olhar, espiral, vamos olhar os olhos. Eu coloco a sensação no corpo deles com, por exemplo, sinta o seu coração, sabe aquela sensação do coração batendo? Sente esse coração pulsando. Então, abra o seu coração. Agora, fecha o seu coração. E a gente vai brincando, né? A gente vai brincando para deixar a aula leve também, porque essas sensações, elas levam várias pessoas, às vezes, a chorar, a não querer mais fazer. Então, eu vou devagarinho, porque são sensações que as pessoas, às vezes, acessam e não conhecem aonde está chegando, né? Porque eu falo Exatamente. assim, ó, vocês são uma alcachofra. A gente, cada dia, tá tirando uma pétala dessa alcachofra. E tem aquele miolinho que tá ali. Aquele miolinho é o nosso tesouro, é a nossa mágica. Então, esse tesouro, a gente vai chegando nele. E aí, as minhas falas estão sendo assim. E Muito bom. tá dando certo. Só com o meu marido que não deu certo. Ô, Ju Coelho, eu sei que você está assistindo a gente. Se eu puder te chamar, me sinaliza aqui, que eu queria que você falasse um pouquinho da tua prática, que eu achei incrível, tá? Eu estou perguntando porque as pessoas às vezes podem estar dando aula. A Deixa eu Ju, colar aqui. Aí não sei se a Ju está disponível para eu chamar. ela Você tava, me não sei ajuda? se tá ainda. Vamos ver aqui. Então, vamos voltar um pouquinho aí no que a Dani falou. Ela falou dos movimentos de flexão e extensão. E é por isso que eu queria chamar a Ju. Porque a gente aprendeu como o gesto de flexão e extensão, ele é pré-exercitado no embrião. E eu achei muito interessante que na prática a Ju fez isso, mas sem usar as mãos e os pés. Entendeu? Ai, que legal. Deixa eu ver se ela está aqui. Eu vou chamar, eu não estou enxergando aqui, Eu mas deixa eu não ver. sei se ela tá. Também não tô, não. Ju, pronto, vou chamar ela. Se ela puder, ela participa. Pronto. Josete, santo de casa não faz milagre Tanto mesmo. de casa não faz. Ai, ai. A Ju tá aí. Ei, Ju! Oi, Oi, Dani. Ju! Oi, pessoal. Tudo bem, Ju? Tá Tô se recuperando do assistindo aqui Covid? vocês. A Tá Ju se tá de recuperando do Covid, né? Covid. Tô de Covid. Aí tô Tá. aqui em casa. Ju, fala um pouco para nós, que eu achei muito interessante na sua prática, quando você deu esse movimento de flexão e extensão, né? E você deu sem usar os braços e as mãos. Conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia, no que você se embasou. Fala pra gente um pouco sobre isso. Então, quando eu estava elaborando a aula, que foi pós a mentoria, né, que a gente teve da aula de coração, de embriologia,
me veio essa ideia de trazer a sensação mesmo mais próxima possível, né, daquele momento experienciado, né, dentro do útero, onde você buscaria no seu corpo recursos para estar construindo aquele primeiro movimento, né? Eu pensei na questão da cefalização e tudo aquilo que a gente aprende e como trazer isso para um corpo e resgatar essa primeira sensação, sendo que, como era um link com a embriologia, como fazer isso sem usar os membros, né? Como trazer isso mesmo lá internamente. E aí o recurso seria você pensar nas únicas extremidades que você tinha à disposição, que era a cabeça e o cóccix. Então, dali você podia começar a trazer esse movimento para depois, sim, você tá brotando os braços e as pernas e dar continuidade. Então, foi pensando mais ou menos nisso. Olha, gente, vocês conseguiram captar que legal. A Ju pegou uma informação da embriologia super relevante para fazer uma construção e para fazer também, talvez, uma regressão do movimento. Então, talvez quando vem um paciente com uma dificuldade de mobilizar a coluna, você tem recursos de como você faz essa regressão, mas essa regressão de uma forma extremamente que o seu corpo reconhece, extremamente conhecida pelo teu corpo, portanto, muito mais fácil dele realizar, assimilar e autorregular, né? Então, essa é a grande importância. E a Ju amanhã vai dar aula também para a galera da comunidade Faça Expert. Você vai explorar também esse assunto, né, Ju Feldsen? Sim, sim. Já estou anotando aqui, estou tendo vários insights aqui para a aula de amanhã, anotando umas coisinhas. Amanhã também. Eu vou deixar agora para vocês duas falarem um pouco sobre... a Dani falou das pausas, né? Então, para quem está assistindo a gente, vamos tentar falar da pausa. Como é que a pausa se relaciona lá na embriologia? A gente teve essa aula. Fala um pouquinho, quem quiser, sobre esse assunto. Quer falar, Ju? Fala. Vai lá. Fala, Ju. Fala, Ju. A live é sua, tô aqui só de convidada. Pode comentar. A pausa é uma coisa muito importante, né, para nós, seres humanos, que a gente tem que pausar. Então, a gente está ouvindo falar muito, nossa, na internet muito estou ouvindo também, em vários ramos. A gente precisa pausar, o nosso cérebro precisa dar um tempo. Então, até a gestação, a mulher, lá nas primeiras semanas, ela tem muito sono. E isso é tão lindo, porque o corpo da gente precisa pausar. Ela tem sono, ela dorme. Então, lá no início, ela quer dormir, ela quer descansar. E ela precisa. Por mais que ela tenha que fazer, ela cochila, às vezes, até na mesa. Porque o corpo precisa formar, né? Ele está formando as camadinhas da placenta. Então, o sangue vai todo para aquela região, a energia está toda ali concentrada. Então, na embriologia, a gente já vê isso, que nós não comandamos o nosso corpo, né? A gente tem a gente se desliga, o corpo manda a gente, ó, vai dormir, dorme muito, você tem que ter muito sono, porque o corpo precisa trabalhar naquele lado. Então, a gente traz isso hoje para o movimento. Também eles vão, entre um exercício e outro, eu dou essa pausa de reconhecer o corpo, de sentir o corpo, ou no final da aula também, que eles recordam, né? Te traz um bem-estar essa pausa, em muitos sentidos, eu acho. Eu, cada dia, tipo hoje, eu ia fazer a live com a Ana, né? Tava nervosa, não sei o quê. Eu fui ali, botei meu pezinho na grama, fiz a minha pausa e aterrei o meu pé. Isso e eu pensei justo nisso. Eu e a Ana temos esse negócio essa energia que eu digo, que eu me sinto à vontade. Então, eu fiz a minha pausa antes da live, sabe? E eu acho que essa pausa, o corpo precisa. Para um momento, vamos dizer, se você está nervosa, você tem que tomar uma decisão,
ou quer trocar de emprego, para a tua vida, você tem essas pausas, a pausa vai trazer um equilíbrio nas tuas decisões emocionais, na tua vida pessoal, no teu trabalho, no teu momento de exercício. Eu acho que a pausa hoje é essencial na nossa vida. Como Ju, quando a gente estava dentro da barriga da mamãe. exatamente. Ju, gostaria de complementar? Para mim, né, foi muito impactante aquela aula. A ficha que caiu com relação ao que a gente faz na prática, de trazer todo esse conceito de pedir para o aluno, né, pausar por um momento e perceber o corpo. O link lá com a embriologia, com o momento, né, do quiescence, né, daquele momento de quietude, que as forças tensionais convergem ali para o centro, que as células vão para a formação dos órgãos, e isso explica A pausa. toda essa fundamentação. Gente, isso está reverberando desde aquele dia na minha cabeça. Então, é incrível. É incrível. E é como eu falei no final daquela aula, né? Para mim, a palavra mais forte foi resgate, porque quando a gente faz tudo isso, quando a gente pausa para perceber o corpo, pausa para respirar um pouco mais conscientemente, tudo é um resgate. Tudo é um resgate daquilo que já pertence a gente. Exato. Desde, né, do nosso desenvolvimento. Então, para mim, foi a grande ficha e a explicação, o embasamento mesmo, sabe? Científico, para tudo isso. Então, era só essa parte que eu queria complementar. Só para contextualizar, quem talvez não tem muito conhecimento de embriologia, a gente estudou na mentoria Viver de Estudo que no embrião existem pausas, né? E essas pausas são criadas através da interação de forças de tensão e compressão. E essas pausas, elas são importantes porque elas vão dar, da pausa vão surgir as estruturas, seja uma formação de um órgão, seja a formação de um tecido. Então, veja como essa força da pausa, ela é tão relevante lá no embrião para que se formem estruturas no seu corpo. E como essa pausa ela é necessária hoje para que a gente possa reconhecer, ou como a Ju bem falou, resgatar várias sensações no corpo, né? E quando a gente vê também no embrião vários processos de invaginação que acontecem, que nada mais é, a própria palavra já fala invaginar, que é você olhar para dentro, né? E para isso a gente precisa de um tempo, da quietude, né? Que a gente fala tanto. Eu ouvi outro dia uma palestra que a palestrante falou do poder da gente fazer assim, ó. Porque quando a gente faz, a gente automaticamente para. Segundo, a gente se atenta aí para o que está aqui dentro. A gente se desliga do fora. Então, ela estava fazendo uma metáfora da importância de fazer o que é pausar, se aquietar, silenciar para perceber. Quem é da comunidade, eu queria pedir para vocês uma tarefa de casa. Amanhã a Ju vai dar uma aula prática. A Ju tem uma capacidade muito louvável de fazer uma condução verbal extremamente incrível. E a condução verbal, ela é extremamente importante para você levar essa pessoa a essa interiorização. Então, presta atenção amanhã na condução verbal da aula da Ju. Presta atenção para você aprender daí como você pode facilitar esse momento para o teu aluno, né? Que mais que a gente pode falar sobre felt sense? O que mais traz para vocês essa palavra? Vamos lá. Quem quer falar aí um pouquinho? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Como é que a gente... Então, vou fazer aqui umas brincadeiras.
Como é que a gente pode aguçar o felt sense através do conhecimento que a gente tem dos receptores da face? Nossa, Nossa. um monte. Aí o céu é o limite, né? Dá um exemplo, Ju, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo super fácil, assim. Pode começar pelo som ambiente. Coloca Uma música. um som ambiente, coloca uma música linkada com aquele propósito aonde você quer levar o teu aluno, né? Então, se eu quero trabalhar muita interocepção, muito felt sense, eu vou escolher uma música, uma trilha sonora já para criar esse ambiente para que depois, junto, como você falou, com a minha fala, né, com a minha condução, eu esteja linkando essas duas possibilidades e aí eu já começo a despertar esses receptores. Então, Dani, a Ju falou da música. A música caminha através, principalmente, dos receptores de Pacini, que são sensíveis à vibração. E como a gente estimula esses receptores que estão na nossa fáscia, né? Como a gente sabe que a fáscia é o nosso maior órgão sensorial, a gente potencializa essas sensações. Muito bom, Ju. O tom da voz também entra nessa mesma qualidade de receptor. Você, Dani? Eu acho também a música para mim é fundamental, mas eu acho não é o toque, é a condução que tu vai levar para o aluno sentir, para os teus receptores virem. Às vezes, assim, eu posso começar só com uma leve massagem que eles mesmos vão se tocar. Então, eu peço, toque, um toque dos dedos, uma leve sensação de esfoliar, de esfregar a pele, para acordar aquele momento. Ele mesmo vai fazer. Então, a música, eu acho o toque, o aluno precisa se tocar para se reconhecer. E os receptores ativar. Eu faço eles se tocarem muito. Então, a Dani está falando dos receptores que vivem na nossa face superficial e que são responsáveis por informar essa qualidade de interocepção. Ela está falando de um toque leve, de um toque sutil, que vai aguçar ainda mais esses receptores presentes na nossa face superficial e vão nos potencializar ao sentir. Na próxima live de quarta que vem, a gente vai falar sobre os afinadores faciais. São locais estratégicos no corpo, descritos pelo John Sharkey, que nos propiciam a sentir mais, né? Então, são estruturas que propiciam o sentir, né? Que mais que a gente pode falar aqui? Vamos falar um pouco agora do sistema visual. Deixa eu ver se a Thalita está aqui. Thalita, eu vou te chamar. Se você puder, aí você entra, tá bom? Porque eu vou chamar a Thalita, porque a Thalita ela tem um grande conhecimento sobre sistema visual e ela faz um bom uso disso na prática dela. Se ela estiver disponível, ela entra aqui. Mas vamos falar um pouquinho do sistema visual, né? A Dani citou aí um pouco do sistema visual. Como que o sistema visual, ao seu ver, Ju, pode colaborar para o felt sense? Pode colaborar para as pessoas mais visuais, no sentido de você trabalhar trazendo essa percepção para eles, porque a gente sabe que tem diferenças entre as pessoas, né? Você tem pessoas mais visuais, você tem pessoas mais sinestésicas, mais auditivas. Então, quando você vai trabalhar o felt sense, você tem que levar em consideração, né, que existem essas diferenças. Então, o aluno ele pode ser impactado positivamente pelo visual, como a Dani falou, por olhar o movimento acontecer,
por se guiar visualmente, né, através do movimento. E o contrário também é verdadeiro. Você pode suprimir essa questão visual, né, para que o meio externo tire essa atenção da pessoa e você olhe mais para dentro. Então, é achar esse equilíbrio. É olhar o aluno, como a Dani falou, ela trabalha no individual, então dá para ter bastante esse foco, né, Dani? De você perceber esse seu aluno, o que aflora mais nele, onde vai ser o caminho. E quando você trabalha em grupo, você poder oferecer um pouco de cada coisa, porque você vai estar num grupo grande, né? Então, você tem que abordar todos para conseguir esse acesso. Exatamente. Então, a Thalita estava almoçando, mas ela está pronta. Eu já te mandei o convite, Thalita. Aí é só você aceitar. Muito bom, Ju. Dani? Eu acho que eu trabalho individual, mas eu trabalho com outros professores no mesmo ambiente. Então, essa foi uma maneira que eu vi que eles acessam mais, sabe? Porque tem barulho, não sou só eu com o grupo, tem outros professores num ambiente aberto. Então, eu estou até agora com a vontade de trabalhar numa sala onde eu posso usar muito a música, a sensação desse porque a minha dificuldade para eles com esse in é o barulho que tem aqui ao redor, o externo. Então, tudo a gente tem que ver como está o nosso trabalho, o local. Oi, Thalita. Bem-vinda, Thalita. Oi, Thalita. Boa tarde, meninas. Fala um pouquinho para a gente, porque eu sei que você tem um trabalho bem legal sobre o sistema visual, né? Como que o sistema visual pode nos ajudar, então, em relação ao Felt Sense? Gente, olha que coincidência. Eu estava, antes de entrar na live, eu estava finalizando o post que eu vou colocar hoje no Instagram. E é justamente isso, toda a conexão dos olhos, cervical, coração e pulmão. Então, depois eu vou colocar a praticazinha que eu fiz. E toda essa ligação, né? Na prática, eu trouxe o foco do olhar como condutor do movimento. Então, o quão importante a gente pode acessar o nosso aluno a partir dos olhos. Se ele não está disponível para o movimento, a gente pode simplesmente mover os olhos com a intenção de mover o todo, mostrando para esse aluno todas essas conexões. Eu falo muito, né, durante as minhas práticas, eu busco mostrar e fazer com que ele sinta de fato no corpo toda essa conexão. Então, às vezes, ele tem alguma restrição na cervical ou não está disponível. Na minha prática de hoje que eu vou colocar, eu trouxe a sensação do coração apertado. E o quanto a gente pode ir disponibilizando esse coração e criando espaços no centro a partir dessa integração. Olho, cervical, coração, pulmão e mãos. Então, é chamar sempre o aluno para a percepção, é mostrar para ele todos os caminhos e toda essa conexão que tem no nosso corpo. Então, eu uso muito o sistema visual. Eu acho muito rico e eu tenho muitos resultados a partir dessa conexão dos olhos com o todo, pensando até na fáscia profunda, né? Que eu sempre falo que a fáscia profunda é minha queridinha. Então, eu sempre gosto muito de trazer o estímulo dos olhos, da língua, trazendo e chamando para essa conexão mais profunda, que é o sentir, né? Onde a gente guarda ali as emoções, as sensações. Então, eu sempre busco estimular nesse sentido. Já que a Thalita tocou nesse assunto da fáscia profunda, o sistema visual, ele se comunica com com a fáscia do pescoço através da fáscia profunda. E depois ele vai descendo e ele vai ter uma comunicação com o seu pericárdio, né? Que é o nosso, que a gente estudou recentemente, que é o orquestrador do nosso corpo, o coração.
o centro do corpo, né? Que vai nos dar uma chance também de evocar mais essas sensações e de sentir, ressignificar e fazer os links com as emoções. Então, tá tudo interligado. Olha, gente, se vocês não seguem essas meninas, precisa seguir. Fala cada uma o arroba do seu Instagram. Então, Dani, arroba Dani CatP75. Não, Ju. Dani CatP só. Ju, @ju.munizcoelho. Thalita, @thalita.gentil. muito bom. Então, vamos fazer uma rodada final aqui para falar do Felt Sense. E se você tivesse que dar uma dica imediata para quem está nos assistindo, o que você falaria sobre o Felt Sense? Vou começar com a Ju. Ai, se permitir. Se permitir. Thalita, Exatamente isso, é o que eu sempre peço, Ana, assim, esteja receptivo para sentir aquilo que seu corpo está te mostrando, né? Se permita se entregar, porque se você se entrega, e aí vem outras questões, né, em conjunto, mas se você se permite, você vai sentir, você vai conseguir acessando aos pouquinhos aqueles lugares que estão mais adormecidos. Dani, É essa abertura de se permitir, de sentir, de se entregar. agora só para terminar, porque agora esse permitir me deixou mais curiosa. Como é que a gente deixa o ambiente para o nosso paciente ou aluno mais propício ao se permitir? Vai lá, Dani. Eu acho que aí tem o Felt Sense também, ele entra nessa parte do aluno com você, né? Essa troca, Conexão. essa conexão que você tem. Tem gente que a gente não é conectado, que tem feeling com aquela pessoa que não. Eu acho que existe isso. Então ele vai sentir uma segurança em você. E aí sim ele vai se entregar, ele vai se abrir e ele vai sentir, vai chegar lá dentro, né? No nosso pericárdio. Vai trabalhar Exato. com as suas emoções. Thalita, É exatamente isso, assim, a gente proporcionar o ambiente acolhedor. E eu falo muito, como eu estou no online, o tom da minha voz também diz muito sobre esse ambiente acolhedor, porque eu não tenho mais as minhas mãos, né, para chegar ali com o toque. Então, o tom da minha voz, a forma como eu me coloco para o meu aluno, a música que eu escolho, a playlist, a forma que eu vou conduzir, as palavras que eu vou escolher para poder trazer esse aluno para o sentir. Então, é um conjunto de coisas aí. muito legal. Ju, Tudo que as meninas falaram, calibração, né? Essa conexão é você calibrar. E o ambiente seguro. Então, quando você calibra, quando você identifica a pessoa que está na sua frente e você entra nessa mesma sintonia e oferece um ambiente seguro, você tem um caminho aí aberto para conseguir explorar esse felt sense. muito legal. E eu acho que também para a gente se calibrar e permitir essa conexão, a gente também tem que se trabalhar, né? A gente tem que se autocuidar. Estar presente, né? A gente tem que estar presente. Exatamente. E se autoconhecer, né? E praticar aquilo que a gente ensina, né? A gente tem que praticar o que a gente ensina. Porque não adianta você querer levar o outro para um lugar que você nunca foi, né? Exatamente. É verdade. Pessoal, a nossa live está chegando ao fim. No dia 26 e 27 de março, anota aí, vai ter essa imersão facial, onde nós vamos falar de embriologia, vamos falar do sistema visual, vamos falar do Felt Sense, vamos aprofundar tudo isso na prática, tá? Sigam as meninas, tá? Elas estão sempre postando coisas muito legais e as três estão desenvolvendo um trabalho muito bacana com os seus próprios clientes. Os clientes da Thalita me seguem e falam: a minha professora é demais,
A da Dani também faz isso, da Ju, então é muito legal ver como isso reverbera no consumidor, né? No aluno, no paciente. E eu vou colocar depois no Stories algumas sugestões, caso vocês queiram aprofundar esse assunto FeltSense, tá bom? E amanhã, aula da Ju, às 12h30, para a comunidade Faça Expert. Ela vai explorar e fica atenta aos comandos verbais da Ju na aula de amanhã. Um beijo grande, muito obrigada, Beijo! meninas. Obrigada, meninas. Obrigada, Ana. Beijo! Beijão. Beijo, menina. Até sábado, hein? Tem Beijo. mentoria. Ah, é. Até. Tchau! Tchau.